Olá, me chamo Franciele Zanquete, sou terapeuta sistêmica e estou aqui para falar sobre a síndrome de Gemilar, a síndrome do irmão faltante ou a síndrome do gêmeo evanescente, também conhecida como a síndrome do fetus in fetus. Todas essas nomenclaturas são nomenclaturas que a gente encontra em vários artigos científicos, né? Então, é muito importante que você que está me ouvindo aí preste atenção nos sintomas que vou falar, para que, se você conhece alguém que passa por isso, você encaminhe esse vídeo para que essa pessoa busque ajuda. Então, sintomas que podem ser físicos, emocionais ou psicológicos, relacionados a sentimento de falta, sentimentos de não merecimento, a sobrecarga de responsabilidades, sensação de vida dupla, ansiedade excessiva e sentimentos de depressão que não têm uma origem consciente pode estar vinculados a esse tipo de síndrome. A síndrome de Gemilar, dentro do processo da perspectiva sistêmica, ela vai trabalhar essa questão que se apresenta na vida do indivíduo como um desequilíbrio que ele é bastante profundo na ordem do pertencimento e da hierarquia familiar. Muitas vezes, né, gente, essa síndrome ela surge como uma interrupção precoce nesse vínculo desses irmãos que dividiram o útero, né? Seja por morte conhecida ou desconhecida dentro da vida intrauterina, ou por essa perda não reconhecida. Acontece que cerca de 25% das gestações, né, existe um estudo que embasa isso, um estudo científico que diz que cerca de 25% das gestações são gestações de gemilares. E sendo gestações de gemilares, desses gêmeos que não ficam, vai gerar alguns desafios para esse ser que fica, né? Em especial, existe uma característica bastante comentada dentro da área terapêutica, que é a questão da marca de nascença. Marcas de nascenças, às vezes órgãos em lugares diferentes, órgãos a mais, órgãos a menos, vão falar sobre alguém que está faltando, né? Então, às vezes acontece essa duplicidade. E acontece no corpo físico, mas não é reconhecida, né? Então, a ausência desse gêmeo, né, ela pode criar um vazio existencial muito grande na vida dessa pessoa que fica. E o indivíduo fica, inconscientemente, no caso, né, ele fica buscando preencher ao longo da sua vida a presença desse irmão, tanto com sintomas psicológicos, sintomas emocionais, sintomas físicos. Muitas vezes ele até renuncia à própria vida ou viver uma vida plena por conta dessa lealdade, desse amor a esse irmão. Então, a lei da ordem é fundamental na terapia sistêmica, isso todo mundo sabe. E ela afirma o quê? Que cada pessoa tem o seu lugar, né? Então, esse lugar ele é individual, ele é intransferível e não tem como ser quebrado. Quando isso é quebrado de maneira inconsciente, né, o sistema ele tenta restaurar esse equilíbrio no sistema. Então, a síndrome de Gemilar, a pessoa pode ocupar sem perceber, sem saber, sem ter essa consciência, o lugar desse gêmeo perdido. Então, esse gêmeo que fica vivo, ele quer ir para a vida. Mas o gêmeo que partiu, no caso, ele vai para um outro lugar. E aí, o que acontece? Como não se tem consciência disso, o gêmeo que fica vivo, ao invés de ele ocupar o lugar dele, ele vem e ocupa o lugar do irmão. Então, parece que a vida dele vai e volta. Então, a vida dele vai, ele dá passos lindos, maravilhosos, e de repente, do nada, ele retrocede. E aí ele fica cansado, muitas vezes, nos relacionamentos. Talvez ele cuide excessivamente da sua alimentação e parece que não funciona, a saúde não permanece na vida dele. Talvez ele tente se relacionar de maneira mais profunda com as pessoas e as pessoas não ficam na vida dele. Então, ela vai gerar uma sobrecarga de papéis, uma sobrecarga de responsabilidades. Por quê? Porque o que fica vivo fica carregando a vida, às vezes, de maneira inconsciente, desse irmão que partiu. E essa desordem, gente, né, ela vai gerar um impacto em várias áreas da vida desse indivíduo, né? Nos relacionamentos, muitas vezes, nas questões profissionais também, na questão financeira. E uma coisa que é muito importante aqui é
a sensação de não merecer alguma coisa. A pessoa, ela se esforça para aquilo e ela tem a sensação de que ela não merece. Então ela vive internamente um misto de raiva com tristeza e de desejos também. Então tem essa questão. A síndrome do gemilar, ela pode se manifestar na saúde, né? E se manifestando, como eu falei antes, como depressão, como doenças físicas, ansiedade, problemas que se somatizam, né? E que isso vai refletir um conflito que é interno, né? Então, um conflito interno de carregar uma vida dupla. E geralmente as pessoas procuram ajuda, na maioria das vezes, quando a sua vida de relacionamentos não flui ou quando a sua saúde não acontece, né? Na maioria das vezes é isso. Por quê? Porque a pessoa ela vai percebendo que ela tem muita dificuldade de se conectar com aquilo que ela está fazendo, com aquilo que ela está sendo. Então, ela busca o tempo todo, de maneira inconsciente, esse vínculo que se perdeu ali com esse gêmeo, à medida que esse gêmeo partiu. Então, a sensação, gente, de que está faltando uma metade, ela gera muitas frustrações. E ela pode gerar, além das frustrações, um padrão repetitivo de fracasso nos relacionamentos, na vida profissional e na vida financeira também. Essa desordem, né, ela às vezes se traduz num sentimento de incapacidade de se estabilizar, um sentimento de que a pessoa sente muitas dificuldades em firmar os seus projetos de vida, até mesmo inconscientemente ela se sabota várias vezes, como se ela tivesse que sempre tá buscando algo que ela não consegue, né? E ela tem muito medo de ocupar o lugar dela por completo no mundo, né? Então há uma tendência a essas pessoas de viver com uma impressão, como eu falei antes, de não merecimento, de nunca estar à altura das suas conquistas, como se algo ou alguém estivesse faltando. Então eu não posso ser feliz, eu não posso me sentir realizado, a minha vida não pode fluir por amor a esse irmão de maneira inconsciente, né? E aí trago aqui a importância do reconhecimento, de honrar a existência desse irmão e que você que está me ouvindo aí possa desenvolver simbolicamente esse lugar que é teu, colocar esse irmão no lugar dele e viver isso, né? Viver essa ordem de restaurar a sua própria vida. Esse processo, dentro da visão sistêmica, né, ele vai trazer o quê? Uma profunda reconciliação com o seu próprio destino, possibilitando que o indivíduo possa viver a vida que ele vive de maneira mais completa, mais plena, mais ordenada. E isso vai refletir em todas as áreas da vida desta pessoa. Então, se você tem alguns desses sintomas, eu sugiro que você busque ajuda, né? Busque um profissional de ajuda, para que você busque reconhecer em quais são os pilares da sua vida que não está fluindo, para que esse profissional possa te ajudar a você reconquistar o teu lugar de força na vida.